Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e... Espera um pouco, só um pouquinho, me desculpa. Alô? Sim. Tá. Esse foi o Super Smartphone dizendo pra você se inscrever no canal pra receber análises de mangás, animes, quadrinhos, etc. semanalmente no seu feed. Eu me chamo Fred e trago pra você uma nova recomendação, uma nova obra da Shonen Jump. O Super Smartphone. Será que ele sobrevive ao teste dos 3 primeiros capítulos? Super Smartphone é uma obra do roteirista Hiroki Tomisawa, conhecido por Senka no Kanojo, e do artista Kentaro Hidano, que tem 4 obras já estabelecidas. Então nós temos um novo roteirista com um artista veterano. Pessoalmente eu gosto quando tem uma combinação de artista e roteirista, porque isso ajuda a elevar a obra. Mais ou menos como ocorreu com Bakuman, Death Note e Akane Barashi, que eu já fiz algumas reviews aqui, né? Você pode ver essas reviews no link que eu vou deixar aqui. Tá, mas qual é a história então desse Super Smartphone? Acompanhamos a história de Kyu, um menino gênio que não se importa com nada nem ninguém além de se divertir. Conhecemos ele passando nas provas da escola, quase reprovando. Porém, imediatamente nós descobrimos que na realidade foi de propósito. Na realidade as provas são tão fáceis, a escola é tão fácil para ele, que ele tenta se desafiar, tentando passar o mais próximo possível ali da linha de reprovação. Então ele tenta adivinhar quais são os pontos que cada pergunta tem, ele faz um cálculo ali durante a prova, né? E ele responde apenas as perguntas que vão dar nota suficiente para ele passar raspando, não respondendo as outras perguntas. Além disso, também nos foi contado, através de um flashback, que ele tinha um irmão mais novo. Porém, diferente dele, o irmão mais novo ele era curioso, mas não era um gênio. Então ele tinha essa dinâmica de que o irmão mais novo iria perguntar algo, alguma curiosidade pro Kyu, e o Kyu então iria responder. E o Kyu então pesquisava, ele respondia as perguntas, ele estudava para poder responder o irmão. Então eles tinham essa dinâmica. Porém, o irmão mais novo foi sequestrado. E desde então, ele tem renunciado à sua própria genialidade, dizendo que não adianta nada ter conhecimento, não adianta nada saber de tudo, né, ter toda a tecnologia possível em mãos, quando essa tecnologia não consegue nem encontrar uma criança, né, uma criança sequestrada. Então nós temos esse dilema pessoal do personagem. Aqui nós vemos algumas técnicas de empatia. Essas técnicas são para nos fazer relacionar com o personagem, assim como fazer a gente querer que ele ganhe, né, fazer a gente querer acompanhar a história dele. Então, que técnicas foram essas? Obviamente, nós temos a relação dele com o irmão, né? Ele ter perdido o irmão, faz a gente sentir pena dele. Mas não é exatamente isso que faz a gente empatizar com o personagem. Se fosse apenas isso, se fosse apenas ele resgatando um gatinho numa árvore, o roteiro seria extremamente muito mais fácil e histórias seriam muito mais chatas, né? Seriam muito mais previsíveis. O que faz a gente realmente gostar do personagem é ver ele quase passando na escola, ele não querendo muito ir para a escola, né, ele dormindo em aula, né, então são coisas que a gente consegue se relacionar, né, porque afinal de contas, escola é chato. Então o leitor consegue muito mais facilmente se enxergar no Kyu, né, se enxergar nesse personagem. A gente pode não ser um gênio, a gente pode não saber como é que é ter perdido um irmão, né, ter um irmão sequestrado, a gente pode não ter vivenciado isso, né, mas a gente sabe como escola é chata. A gente sabe como estudar pode ser chato. E a gente sabe também como é que é um dia a dia de tédio, né? Porque é isso que ele tem. Inclusive, Super Smartphone me lembra muito Death Note, porque a gente encontra o protagonista nesse tédio mundano. Com o grosso do personagem já estabelecido, né? Com a questão dele ser um gênio, dele estar entediado e dele ser até niilista, né, ter uma visão mais niilista do mundo, o autor então faz a gente simpatizar mais com o personagem, mostrando esse flashback. Dessa forma, estabelecendo o conflito principal da história, que é encontrar o irmão, né? Ele perdeu esse irmão muito novo e ele quer encontrar. Porém, ele não tem a capacidade, não tem essa tecnologia, ele não tem o conhecimento necessário para conseguir encontrar. Mas passou alguns anos desde o sequestro do irmão mais novo, e quanto mais tempo passa, menos pistas ele tem. Mais difícil a busca fica. Até que ele encontra o Super Smartphone em seu quarto. O Super Smartphone é um aparelho com uma inteligência artificial avançada, capaz de interpretar as perguntas do usuário e dar uma resposta. O aparelho tem informação do mundo todo,
mesmo sendo informações que não estão disponíveis na internet. Como exemplificado no próprio capítulo, que o Q então pergunta, tá, então o que eu escrevi no meu diário hoje de manhã? E tá lá no super smartphone. O super smartphone vai lá e mostra através de um texto o que ele escreveu no mesmo dia. Né? Algo que seria impossível. Então, ele tem um lance aí de tecnologia de conseguir adquirir informação em forma de dados coletados nos arredores. Então, é mais magia assim do que tecnologia. O autor, pelo menos nesses primeiros capítulos, não tenta explicar muito bem como essa tecnologia funciona. Ele tenta justificar um pouco nessa coleta de dados, informações e tudo mais, mas ele não explica como é feita essa coleta de dados. O que a gente tem então é um aparelho que sabe de tudo. Onisciente até, por assim dizer. O que é até legal, é uma forma genial, assim, porque não é o personagem, não é o Q que é onisciente, sim o aparelho. E o aparelho tem regras. Então aqui nós conseguimos ver mais uma comparação com Death Note, né? Então ele encontra esse aparelho estava ali não por acaso, muito provavelmente, mas para utilizar essa ferramenta ele tem que seguir regras. Existem regras a serem seguidas. O primeiro capítulo então termina com Q tentando resolver um caso de uma criança desaparecida, porque aparentemente nesta cidade tem muitos casos de crianças sequestradas nessa cidade. Então ele vai lá e resolve um desses casos quase que de imediatamente, utilizando essa tecnologia e a sua própria inteligência. Afinal, foi já estabelecido que ele é um gênio, então ele consegue deduzir onde a criança estava utilizando muito pouca informação. Então o que eu espero desse mangá? O que eu quero ver desse mangá? Eu gostaria que ele fosse muito mais próximo do Death Note, porque nós temos já o Death Note como um exemplo, né, do mangá bom, que tem mais ou menos alguns aspectos muito próximo do Death Note. Porém não parava por aí, porque toda vez que ele utiliza o super smartphone, ele ganha pontos. Mas afinal, que pontos são esses? Esses pontos acabam liberando mais ferramentas, porque lembra como eu disse que tem regras nesse super smartphone? Pois é, quando ele foi pesquisar o paradeiro do seu irmão, deu uma página de erro. Então, ao longo, quanto mais pontos ele ganha, mais chances ele tem de encontrar o seu irmão, mais ferramentas ele vai abrindo para encontrar o seu irmão. E ele tem esse sistema de pontos justamente porque se ele simplesmente encontrasse o irmão, né, se ele falasse, onde está o meu irmão e encontrasse, a história ia acabar aí, né? Mas não é só isso. O super smartphone quer que o Q o utilize. Parece que tem um plano aí por debaixo do pano para fazer com que pessoas específicas utilizem esse aparelho. E, ao meu ver, até onde eu li, são pessoas muito inteligentes. Então nós já sabemos que tem mais de um super smartphone e que tem outras pessoas, tornando esse mangá um Battle Royale à la Mirai Nikki. E aí vem a parte que pessoalmente eu não gostei. Nada contra Battle Royales, porém ele segue uma estrutura narrativa muito previsível, além de já estar muito saturado com gore e outras coisas. Então é legal ver um Battle Royale baseado em inteligência, em trabalho de detetives, em tentar prever o próximo movimento do outro, né? Assim como foi com Death Note. Então é legal ver esse gênero tendo uma capa nova, tendo algum tipo de inovação. Porém eu tenho que dizer que foi meio que do nada. Essa introdução de outros usuários de super smartphones me pareceu muito rushado, muito rápido, muito de repente. Até porque nós estávamos acompanhando a história do Q tentando resgatar o seu irmão, ou tentando encontrar o seu irmão, e aí do nada, Battle Royale. Então me parece que o autor está tomando um desvio, não sei se isso é mais por questão da Jump, porque, como eu falei em outro vídeo, né, a Jump está acelerando as histórias, então me parece que é isso que está acontecendo. Ele forçou ali um acontecimento, né, uma situação, para fazer o Battle Royale destacar, né? Para aparecer mais inimigos e deixar a história mais shounen, mais battle shounen, como geralmente é na Shonen Jump. O que pessoalmente eu não gostei muito, mas pode funcionar. Principalmente por conta do que foi apresentado do Q, o protagonista. O Q, ele não se importa muito com a situação alheia, né? Ele é um cara muito egoísta, ele é um cara que se importa apenas naquilo que ele quer e no imediato. Apesar dele ser extremamente inteligente e conseguir planejar o futuro, ele faz aquilo que dá um prazer imediato, né? Então, o que eu espero? Qual é a minha previsão aqui para essa história? Q vai continuar procurando seu irmão, tem esse Battle Royale acontecendo no fundo, né? Mas esse não vai ser o foco do protagonista. O foco do protagonista vai ser conseguir os pontos para encontrar o irmão.
Então, eu acho que seria muito legal ver um protagonista, finalmente, um protagonista aqui na Shonen Jump, que não quer ser o número 1. Inclusive, ele está pouco se lixando para esse Battle Royale, né? Então, ele vai ter que lidar com outros super smartphones, né? Então, ele vai ter que utilizar o super smartphone dele, conseguir os pontos, mas de forma discreta, sem revelar a sua presença para os outros, né? Nem sua identidade. O que já tem problemas para esses primeiros capítulos, como foi mostrado, como ele não sabia que estava acontecendo esse Battle Royale e como ele não sabia que tinham outros usuários. Ele tinha imaginado que seria possível sim ter mais usuários, mas ele não sabia exatamente e ele tinha que resolver a coisa ali no calor do momento. Caso o autor siga esse caminho, é bem corajoso da parte dele e é inovador ainda por cima. Então é legal ver esse gênero que passa batido, eu não tenho o menor interesse, mas se ele conseguir me fazer ter o interesse de continuar lendo, as chances desse mangá continuar na Jump e ter uma adaptação para anime são bem altas, bem altas. Porém, ele é um gênero já muito batido. Ele tem uma estrutura muito previsível. Então fica aqui a minha recomendação. Ele está recém no 5º capítulo. Acho que no dia que esse vídeo sair, ele já vai estar no 6º capítulo. Então são muito poucos capítulos para começar a acompanhar. Você também pode deixar ele para mais tarde, para quando tiver mais volumes, ou esperar para ver se ele vai ser cancelado ou não. Porém, a arte é espetacular. E o roteiro também é muito bem desenvolvido. O único problema que eu tenho com a arte é que ela é muito repetitiva. Ela não é muito inovadora também. Ele repete muitos planos, né, do protagonista em close e não muda muito a expressão também do personagem. Parece que ele está tentando deixar a história mais bonita do que funcional, né? Tem uma diferença bem grande, assim, deixar a página bonita, né, as ilustrações de cada quadro agradáveis aos olhos e uma narrativa mais fluida, né, mais gostosa de se ler. Então, é isso pelo menos que me parece. Esse é um artista que se preocupa muito mais em deixar a coisa bonita do que deixar a coisa mais fluida, né? Então, uma crítica aqui um pouco negativa assim, para a arte, mas ele é muito bom, ele tem um traço muito bonito, ele tem um traço até um pouco tradicional, ele lembra bastante os traços do Death Note, né, do Bakuman, mas outro mangá que tem uma leitura muito mais fluida que esse e que se preocupa com a experiência de leitura é Honra, o meu mangá autoral. Então, se você gosta desse tipo de traço, desse tipo de história, que ela é mais psicológica, mais tática, uma batalha mais tática do que física, então fica aí a minha recomendação. E outra, uma dupla de autores é sempre muito bem-vinda, né? Porque eles geralmente fazem um trabalho mais minucioso tanto em planejar a história quanto em como contar essa história. Então eu espero grandes coisas desse mangá, assim como foi com Akane Banashi. Falando em Akane Banashi, a próxima recomendação será uma reavaliação dos 10 primeiros capítulos que eu já fiz a análise, porém agora eu vou fazer compilado. Então se você não quer perder a análise desse mangá que o próprio Eiichiro Oda de One Piece recomendou, eu sugiro você se inscrever no canal e comente aí o que você acha do Super Smartphone. Pessoalmente, 7 de 10. Então, 7 cascas de nozes de 10 para Super Smartphone, pelo menos esses primeiros capítulos, né? Os primeiros 3 capítulos. Como eu disse antes, já saíram outros 2 capítulos, né? Então, se você quer saber o que está acontecendo, né? E se você quer acompanhar a conversa em volta disso, considere fazer parte da tripulação do Casca de Noz. Aqui na descrição desse vídeo você vai poder ver um link para o nosso servidor do Discord, onde eu converso com o pessoal, né? Você pode aparecer lá e conversar comigo tanto sobre esse quanto outros mangás, outros quadrinhos, outros webtoons. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Lembre-se de deixar o like se você gostou do vídeo. E lembre-se, as árvores somos nós.